Muito bom dia, bem-vindos ao Conversas Soltas, uma parceria entre o ECO e o Banco Popular, agora do Grupo Santander. Desta vez e hoje vamos ter uma discussão sobre a função financeira nas empresas, nas organizações. Vamos falar com três CFOs de empresas muito diferentes, vão-nos contar as suas experiências e as suas necessidades. Estas conversas soltas já se realizaram duas vezes. A primeira iniciativa foi sobre comunicação e marketing, a segunda sobre a função comercial nas empresas. Hoje, com o desenvolvimento económico e financeiro, o atual quadro económico e financeiro também do país e internacional, consideremos que a função financeira, a avaliação das necessidades financeiras das empresas são um tema muito relevante e por isso o trouxemos aqui hoje para este debate. Tenho aqui ao meu lado o Dr. Manuel Preto, é CFO do Grupo Santander, que nos vai também explicitar de alguma maneira o que é a importância para o Grupo Santander e para um banco, para um grupo financeiro, desta dimensão das empresas. Bom dia, bem-vindo. Obrigado. Mas é verdade que é bastante importante. O Santander, a partir do momento em que se dá a aquisição do Banco Popular, cada vez tem uma presença maior junto das empresas portuguesas. Hoje em dia somos um banco líder naquilo que é o apoio às famílias e às empresas portuguesas e cada vez mais na interação com os clientes a função financeira é cada vez mais importante, porque obviamente que as empresas, independentemente daquilo que é a necessidade que têm de, em termos produtivos, estarem junto dos seus clientes e conseguirem que a sua produção atinja os seus clientes, é cada vez mais importante a estrutura financeira que está por trás das empresas, que permite, no fundo, o investimento, permite capitalizar as empresas, permite o desenvolvimento da atividade económica. E isso, no mundo que existe hoje em dia, é cada vez mais complexo. E, portanto, o objetivo do Grupo Santander, e através também do Banco Popular, é estar cada vez mais próximo das empresas, oferecer-lhes soluções de proximidade para que se consigam mover neste mundo complexo que existe. E com um papel diferente, não é? Passamos da crise e de uma situação, em Portugal em particular, em que os CFOs tinham um determinado papel e hoje, felizmente, com o crescimento económico, terem outro, também com um desafio estratégico, que é deixar de olhar apenas, e este apenas, obviamente, entre aspas, para as necessidades financeiras puras e duras e para os custos, para terem uma visão e uma participação estratégica no negócio, não é? É verdade, felizmente que a economia tem vindo a progredir e, portanto, obviamente que os tempos de maior stress estão um bocadinho para trás. Isso muda um bocadinho a perspectiva da função financeira, como muda também aquilo que são as perspectivas de crescimento das empresas. E isso implica que é preciso olhar agora para a capacidade de investimento, é preciso olhar para a capacidade de poder aumentar a produção de um ponto de vista sustentável do balanço das empresas, mas ao mesmo tempo manter a competitividade que é necessária e, portanto, manter as estruturas de custos competitivas para que neste mundo global se consiga, no fundo, continuar a ganhar cota de mercado nos mercados, quer domésticos, quer internacionais, em que as empresas participam. Isso traz novos desafios à função financeira dentro de cada empresa. Muito bem, vamos ouvir isso. Vamos, dentro de minutos, então, para o nosso debate sobre a função financeira das empresas.
Bem-vindos mais uma vez, então, à nossa discussão hoje, às nossas conversas soltas, uma parceria do ECO com o Banco Popular do Grupo Santander, para discutirmos a função financeira das empresas. Tenho aqui 3 CFOs de empresas muito diferentes. O André Gurjão Costa, do CTT, que é o meu lado direito. O Duarte Faria, da Frolact. E o Filipe Neves, da Fidzai. Creio que com experiências nacionais e internacionais, como eu dizia, bem diferentes e que nos podem dar uma perspectiva, diria, no mínimo, complementar do que é hoje a função financeira e também o papel dos CFOs nas organizações. André, começava por si para lhe perguntar se os CFOs são mais necessários em tempos de crise do que em tempos de crescimento económico. É uma pergunta curiosa. Depende um pouco do papel dos CFOs. Eu acho que os CFOs são sempre necessários quando a empresa tem mais mudança do que está habituada. Como eu acho que o mundo corre hoje em dia é mais de mudança e temos que mudar mais rapidamente, porque a evolução tecnológica faz com que as coisas aconteçam mais rápido. Eu acho que o papel do CFO é tão importante em momentos de crise como em momentos de crescimento. Já ouvimos há pouco falar, em momentos de crise, por vezes, é como gerir uma situação, um enquadramento económico mais complexo e como conseguir que a empresa passe durante os momentos de crise sem ser afetada ou sendo minimamente afetada. Nos momentos de crescimento é como é que consegue captar as melhores oportunidades e consegue aproveitar esses momentos de crescimento para também potenciar o crescimento da empresa. E por isso eu não diria que é tão necessário nos momentos de crise como nos momentos de crescimento. Eu acho que, por vezes, nos momentos de crise é quando se olha mais para o CFO como estando no foco. E eu diria que, principalmente, quando um dos problemas que acontece na crise é um problema também financeiro da empresa. Aí, provavelmente, o CFO passa a ter um papel central, mas é um papel central que, sem a participação dos outros elementos da equipa, também não conseguirá fazer nada. Duarte, a Frolact, uma empresa, enfim, industrial, da área alimentar, está a crescer, está a internacionalizar-se. Eu gostava que refletisse também um pouco sobre esta dimensão, sobretudo se os seus colegas, e desde logo o CEO, se de facto têm uma avaliação do que é o papel do CFO, do administrador controlador financeiro, diferente em função dos tempos económicos e os tempos da empresa que a empresa vive. Tendem a ter, não é? Tendem a ter. Eu acho que a pergunta que o António colocou aqui ao colega foi muito bem colocada. Eu tenho uma visão, eu acho que os CFOs são muito necessários no tempo de expansão, exatamente para prevenir e para criar os checks and balances nas empresas que depois, nas alturas de crise, estejam robustecidos para ultrapassar essa fase. É natural que o CFO, numa altura de expansão, tenha que ter um bocadinho mais de determinação na defesa e na identificação dos riscos e na identificação de todo um enquadramento de um contexto de preparação da empresa para fases menos boas e, portanto, eu diria que numa fase de crescimento o CFO tem que se empenhar mais para que as coisas estejam devidamente preparadas e dentro das regras para que depois possamos estar a enfrentar as situações menos favoráveis de forma mais robustecida. Na verdade, Filipe Neves, a Fidzai, enfim, está em processo de crescimento e muito internacionalizada. Chega à conclusão que o CFO é uma espécie de polícia mau, nos bons momentos e nos maus momentos. Nos bons momentos para prevenir os maus momentos e nos maus momentos quando tem mesmo de tomar decisões muito difíceis, provavelmente com uma discussão dura em conselho e dentro das organizações. Eu diria que o CFO tem, por natureza, essa conotação de polícia mau. Mas um polícia mau que é sempre um parceiro de negócio para os restantes elementos da equipa de gestão, porque será sempre o CFO e o departamento financeiro de qualquer empresa que vai ajudar também, do ponto de vista estratégico, tanto o CEO como os restantes elementos da equipa de gestão a delinear aquilo que é o caminho que a empresa deve fazer para o correto crescimento e para a correta sustentabilização da sua atividade. Falou num ponto que é interessante, que é essa dimensão estratégica. Não quero ser injusto, não sou CFO, portanto tenho essa vantagem ou desvantagem, mas há uma avaliação ou uma percepção sobre a função, se quiserem, tática ou estratégica e o papel mais tático e de curto prazo ou mais estratégico dos CFOs. Tocou nesse ponto que eu gostava que pudesse também desenvolver, que é como é que o CFO participa estrategicamente na definição, por exemplo,
de um plano de negócios e de uma estratégia da empresa. E no caso da Fidesai, como é evidente? No caso da Fidesai eu posso falar muito concretamente. Portanto, é o meu departamento e sou eu que lidero, por exemplo, as rondas de financiamento. Ainda é público, na semana passada fechámos mais uma. E é o departamento financeiro, é o CFO que determina qual é a melhor altura, em conjunto, obviamente, com o CEO, qual é a melhor altura, quais são as melhores fontes de financiamento e qual a dimensão das rondas ou das necessidades de captação de capital para depois fazer face àquilo que é o crescimento estimado e às necessidades que nos são transmitidas pelo mercado e na ligação, por exemplo, à equipa de vendas e à equipa de desenvolvimento de produto para perceber quais são as necessidades de investimento. Portanto, mas no final do dia é sempre o departamento financeiro e o CFO que depois lidera toda essa parte, essa fase de angariação de capital, na ligação aos financiadores, sejam eles investidores institucionais, sejam a banca, sejam financiadores públicos, etc. Duarte, no caso da Frelac, que está em expansão, acabou de abrir uma fábrica no Canadá, creio, o seu papel em particular e depois de uma forma mais transversal, esta dimensão na sua avaliação e do conhecimento e da experiência profissional que tem, até porque passou também pela banca, é avaliada de uma forma estratégica? Já é ou ainda não é? Não, é muito e na Frulact, sendo uma empresa familiar, portanto é uma empresa que está na primeira e segunda geração da sua história. Aliás, a Frulact faz este ano 30 anos e, portanto, é uma data importante. Eles reconhecem ao CFO e à função financeira e ao papel do CFO um papel importante no equilíbrio, não é? Nós temos o nosso CEO, que é o João, que é eminentemente um homem de mindset comercial e de desenvolvimento de negócio e de abertura de mercados e de inovação. Para já deixe-me dizer, um CFO que não é da família, portanto, não também isso família. não é deficiente nessa análise, não é? Não sou da família. E, portanto, eles reconhecem a necessidade de haver um perfil diferente, a fazer o contraponto em termos daquilo que são as decisões operacionais, táticas e estratégicas. Estratégicas, eu penso que é muito importante, sobretudo numa empresa que hoje em dia está a fazer uma progressão de uma empresa eminentemente familiar para uma empresa profissional exposta a vários mercados e a várias realidades. A Frulac está em 5 países, França, Marrocos, África do Sul, Canadá e Portugal, e, portanto, todos eles têm realidades e contextos diferentes. E eles acionistas e Conselho de Administração, os meus colegas do Conselho de Administração, valorizam o nosso contraponto. Eu tento, tanto quanto possível, ter uma visão muito clara sobre aquilo que são os drivers principais da nossa conta de resultados, ou seja, aquilo que é tanto o potencial de crescimento como a estrutura de margens e depois aquilo que pode afetar em termos de riscos essa performance. E depois, a partir daí, tento modelizar a longo prazo aquilo que podem ser as nossas opções, para discutir quer com acionistas, quer com o resto do Conselho de Administração, no sentido de quais são as grandes opções. Como é que vamos crescer, como é que vamos financiar o nosso crescimento. Recursos, não é? E com que recursos e com que ritmo. Não é? E, portanto, essa dimensão é muito bem aceita e eu acho que o CFO tem um papel importante na equação e na formulação da estratégia a longo prazo. André, no caso em particular do CTT, para lá dessa dimensão estratégica, gostava que falasse... Gostava que me dissesse qual é a principal preocupação de um CFO. O que é que de manhã, e no caso do CTT, uma empresa cotada, enfim, com um percurso também diferente pelo perfil de negócio que tem, ter passado de uma empresa pública a uma empresa totalmente privada e cotada em mercado. Mas qual é a principal preocupação? Eu diria que de uma forma... Ou prioridade? Eu diria que é um chavão, mas é a preocupação que está por trás de várias preocupações depois que surgem cada dia. Não acordamos sempre com a mesma preocupação, acordamos com preocupações diferentes, mas é sempre investir da melhor forma os recursos que temos e de forma não só a potenciar o crescimento, como também a sustentabilidade da empresa. Eu acho que aqui falamos de 2 casos de empresas que estão em crescimento mais acelerado que o CTT. Nós também estamos num processo de transformação de um negócio que está em queda para os negócios que estão em crescimento, mas há 2 vertentes que têm que se ter em conta e o CFO provavelmente, diferente do CEO,
tem uma preocupação que o crescimento seja feito de uma forma sustentável, o CEO tem a preocupação de ter o crescimento e que alguém o ajude a perceber se ele está a ser feito da melhor forma ou da forma mais sustentável. Acho que todos na empresa, como eu disse, isto não é o CFO. Eu não entendo, e já uma vez falei sobre isto, que a função financeira de uma empresa se cinja às áreas que o CFO tem. Eu acho que a função financeira está praticamente em todas as áreas das empresas. Mas está mesmo? Ou é uma coisa que os CFOs dizem na teoria e depois, na verdade, as organizações não refletem isso? Não está, e quando não está, sente-se. Ou seja, em determinadas áreas das empresas, quando não há uma preocupação financeira, ressente-se. Eu acho há dois aspectos muito relevantes nos dias que correm. Cada vez temos mais capacidades analíticas e devemos usá-las. Cada vez temos mais informação e devemos usá-la, e quanto mais capacidade analítica e informação usarmos, provavelmente ajuda-nos a tomar melhores decisões ou decisões mais informadas sobre os temas. Se vão ser as melhores decisões, não sei, mas ajuda aquelas decisões que no passado eram muitas vezes por feeling, a serem decisões com feeling, estruturadas no máximo de informação possível. Por isso é que eu acho, e acredito que cada vez mais as empresas têm, uma competências financeiras espalhadas por toda a organização, não só cingidas à área do CFO. Se o António me perguntasse, um CFO consegue gerir uma empresa com as funções financeiras todas concentradas só no CFO? Eu acho que não. Porque é muito difícil depois interagir com as outras áreas da empresa, se não tiverem uma capacidade de diálogo, ou seja, não pode ficar tudo o que é financeiro cingido à esfera do CFO. Muito bem. Filipe Neves, há pouco falou na angariação e no levantamento de capital, creio que foram 50 milhões de dólares, se não estou em erro, se tenho bem presente o número. Como eu dizia, nós temos aqui, de facto, empresas diferentes, com lógicas diferentes e com necessidades também diferentes de capital. No caso de uma empresa com o perfil da Fidesai, isto é, em crescimento e a fazer rondas internacionais, o que é pedido a um CFO? Para lá, obviamente, está a apresentação. Como é que se preparam essas rondas de financiamento? Como é que se preparam essas conversas com potenciais investidores, seja institucionais, seja fundos, sejam investidores privados? É todo um processo. É todo um processo com vários altos e baixos. Mas e Portugal é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, e o nível de informação e o tipo de informação e a forma como os próprios investidores internacionais trabalham e, por exemplo, os investidores portugueses é um bocadinho diferente. Eu posso lhe dizer que nesta última ronda, basicamente, o processo começou com uma conversa, com um deck de 30 slides, okay? com alguma informação técnica do produto, mas muito com informação de mercado, projeções financeiras, etc. Numa segunda fase, esse deck, por exemplo, cresceu de 30 para 60 slides. Por necessidade dos investidores, por decisão por pedido dos investidores e com mais informação. Dos 60 slides, 40 são com informação financeira, okay? E de mercado. Portanto, numa fase de ronda C, como nós já estamos, já não interessa muito a tecnologia. Já é conhecida, não é? É pelo menos, à partida, a priori, é assumido que a tecnologia existe e que o produto existe, e é preciso perceber se há mercado para vender. E é muito isso que os investidores procuram, é perceber se há mercado, se há estratégia para crescer e o que é que se vai fazer com o dinheiro assim, e onde é que se vai investir o dinheiro que eles nos vão dar, não é? Sim. Duarte, há pouco falava na diferença entre mercados, de financiamento entre mercados. Quero-nos sinalizar aqui, obviamente com a perspectiva a partir de Portugal, o que é que encontra e, sobretudo, o que é que encontra, não quero dizer de uma forma mais fácil ou mais difícil, mas, enfim, por comparação, o que é que uma empresa portuguesa ou a financiar-se em Portugal encontra e que não encontra noutros mercados. Muito bem. Portanto, a Fulact é uma empresa tradicional naquilo que são as suas fontes de financiamento, não é? Portanto, nós temos um capital concentrado na família e portanto, a nossa fonte de financiamento é uma gestão, quer do fundo de maneio, quer também o normal financiamento na banca tradicional. Em Portugal, somos uma empresa que, por aquilo que é o seu perfil de risco, tem a confiança, a tradição e o apoio dos principais bancos, e é com os principais bancos que discutimos os passos que vamos a dar. Nos países onde estamos, passa por várias fases. Nós trabalhamos com banca local,
com banca local. É preferível por razões de custo, é preferível para conhecer o mercado, porque a escolha dos bancos locais nos mercados onde estão. Primeiro, por uma questão operativa, não é? Nós não temos um banco verdadeiramente que nos possa servir de forma global nos mercados onde estamos, não é? Trabalhamos com bancos internacionais dentro da nossa pool de bancos e trabalhamos com bancos portugueses que têm alguma atividade internacional, mas nem sempre fazem um match com as operações onde nós estamos. E, portanto, nós precisamos, qualquer empresa precisa por questões operacionais, precisa ter bancos nos sítios onde está. Por outro lado, também temos que, de alguma forma, nós não podemos ser um corpo estranho nos países onde estamos e temos que estar expostos àquilo que é a realidade das economias locais e àquilo que é o setor financeiro. Obviamente que, e eu costumo dizer isto, as empresas portuguesas têm uma vantagem comparativa relativamente, ou têm tido até agora, uma vantagem comparativa relativamente a empresas que atuam em outros mercados. Eventualmente mercados até têm uma banca proativa em termos de negócio, têm uma banca eficiente em termos de soluções, daquelas soluções cotidianas e operacionais, e tem uma banca que tem um binómio preço e estruturação de operações relativamente competitivo. Nós vamos ao Canadá ou vamos à África do Sul, mercados com um perfil claramente diferente do nosso, um mercado bancário extremamente concentrado, em que os modelos de negócios da banca são diferentes dos modelos de negócios que nós temos aqui, nomeadamente em Portugal e em Espanha, e portanto, temos que nos preparar para outra forma de relacionamento com a banca, não é? Dito isto, acho que o grande desafio que as empresas portuguesas, nomeadamente as empresas na indústria de uma estrutura mais tradicional têm, é que têm que se preparar eventualmente para novas fases, quer mesmo na sua matriz, cá em Portugal, por evolução do próprio setor. Do setor financeiro, do setor financeiro. Penso que o grande desafio será como é que nós vamos lidar com uma tendência de concentração que existe e, portanto, isso obviamente vai obrigar os CFOs das empresas a equacionarem e a prepararem-se a longo prazo para um cenário que em 3, 4 anos será diferente daquele que temos hoje. André, hoje fala-se, obviamente, e é um dos pontos que é apontado como prioritário para o CFO, que é a criação de valor para o acionista, isto é dinheiro na empresa, de capital, quer a rentabilidade assegurada ou a rentabilidade para o seu investimento. Como é que um CFO vai gerindo essa relação entre o capital investido, o risco associado às aplicações que faz e a rentabilidade que tem que apresentar no final de cada ano? Isso é uma questão interessante, até porque volta a um dos pontos que há bocadinho eu não comentei, que é qual é que é o papel do CFO na estratégia. Eu diria que há um papel relevante, aqui foi falado, em termos de financiamento, não temos financiamento bancário, ou seja, não temos financiamento. São um mau cliente dos bancos, portanto. Não sei se somos um mau cliente dos bancos, porque eu acho que os bancos não vivem só de financiamento. Hoje em dia o financiamento claramente é uma componente muito importante, mas não vivem só de financiamento. Agora, a nossa principal fonte de financiamento é o mercado de capitais. Estamos totalmente floated na Bolsa, por isso 100% de capital cotado. Temos neste momento um acionista de referência, mas chegamos a ter todo o capital disperso em Bolsa, que é uma forma alternativa de financiamento, sim, através de capitais próprios, mas que tem os mesmos desafios. Ou seja, o que já foi aqui comentado, o levantamento de capitais para investimentos em negócios, já não iria chamar startup, já passou um bocadinho da fase startup, mas de negócios de grande crescimento, financiamento bancário, uma empresa industrial que está numa fase de crescimento. Todos eles têm que fazer a mesma coisa. Primeiro, perceber a estratégia bem da empresa, o CFO tem que a perceber, tem que a comprar e tem que a saber vender, para os investidores que vão pôr dinheiro na empresa, nas diversas formas que o põem. Se o põem como investidores de equity, serão os dois casos da ponta, como investidores de dívida, que é o caso que temos aqui no meio, mas isso é o principal ponto onde a estratégia tem que estar com o CFO. No ponto de vista de a entender, de a saber vender, de a saber explicar e de a saber, eu diria às vezes, simplificar para que seja facilmente entendida por quem está de fora. Porque, por vezes, para quem está no dia-a-dia da empresa é muito fácil perceber a estratégia para onde vamos. Para quem está por fora, e há bocadinho foi dito, os números ajudam muito, ou seja, investidores querem sempre ver muitos números, querem ver muita base analítica para perceberem a estratégia
que por vezes as palavras contam facilmente, mas eles querem ver os números que estão por trás. Que provam as palavras, não é? Os números que provam as palavras. Verdade, e aqui há um ponto importante. Eu diria que relativamente a essa pergunta que fez de alocação de capital, o maior desafio para quem está no mercado de capitais quer de dívida, quer no mercado de capitais acionista, de equity, eu diria que as empresas das novas tecnologias têm uma vida um bocadinho mais facilitada neste campo, porque o mercado está favorável neste momento. Também isto já mudou e já há alguns anos atrás esteve bastante diferente, que é a visão de curto e o longo prazo. Quando se pergunta estratégia, quando se fala em alocação do capital dos acionistas, temos uma dicotomia bastante complexa, que é a necessidade de resultados de curto prazo versus uma visão de longo prazo e quando se investe o dinheiro. É muito difícil investir o dinheiro com retornos imediatos. Muito difícil para qualquer empresa. E, por regra, quer no mercado de capitais de dívida, se formos pedir um financiamento e dissermos que provavelmente o financiamento até pode piorar os resultados da empresa no curto prazo, mas no longo prazo vamos ganhar mais dinheiro, como eles querem receber no curto prazo, no curto prazo ou no médio prazo, começam a ficar preocupados. Se formos ao mercado de equity, o mercado de equity, por muito longo prazo que pense, não pensa há mais do que 1, 2 anos, e 2 anos já temos investidores muito sofisticados. As novas tecnologias têm uma vida um bocadinho mais facilitada porque os investidores percebem que no curto prazo não vai acontecer. Porque não é já estão convencidos, não é suposto acontecer. Não é suposto acontecer. Mas isso também faz de quando o mercado, ou seja, quando estamos nestes momentos de crise, como o António disse, há 5 anos atrás estávamos num momento de crise, não havia dinheiro. Para certos projetos não havia dinheiro. Projetos que não tivessem um retorno de curto prazo, não tinham dinheiro. Há pouco falava nesse aspecto, é interessante, porque de facto tem modelos de financiamento muito diferentes e em mercados diferentes. Podem-me fazer um pouco uma comparação? Eu sei, obviamente, cada caso é um caso e eu pedia-vos também, para o lado do vosso caso em particular, uma análise mais generalista. Em Portugal, o mercado, as empresas estão a olhar para o mercado de capitais de facto e cada vez mais como uma alternativa ou como uma forma complementar de financiamento, ou a banca continua a ter aqui um peso e ela própria está a adaptar-se, digamos, a responder à concorrência que decorre dessas outras fontes de financiamento? André? Eu vou passar, eu estou no mercado de capitais de equity, mas não há muitas empresas portuguesas que tenham tomado este caminho. Acho que o que agora mesmo... o CTT tomou esse caminho? O CTT tomou este caminho porque foi uma decisão do anterior acionista do Estado de colocar o capital em bolsa. Certo. Por isso, a decisão nesse campo foi relativamente facilitada, ou seja, não foi uma necessidade de capital adicional que nos fez ir para a bolsa, foi uma decisão de alteração da estrutura acionista. O financiamento através do mercado de capitais obriga a um conjunto de princípios que, para algumas empresas, por exemplo, empresas familiares, é uma decisão que tem que ser tomada e tem que ser ponderada, que é prescindirem de parte do controle que têm sobre a empresa e abrirem o capital ao mercado, com os custos que isso tem, porque o capital próprio terá um custo superior ao da dívida, também tem muito mais risco inerente. Eu acho que o futuro, eu acho que as empresas portuguesas, tem sido falado, até há movimentos a esse favor da capitalização das empresas portuguesas. Eu acho que as empresas portuguesas precisam ser capitalizadas. Esperemos que este momento de crescimento sirva não só para as empresas crescerem, mas também para sustentarem-se. Quando eu disse crescimento sustentado, é terem uma estrutura de capital mais equilibrada, não tão sustentada em dívida, porque quando os momentos maus vierem, e como todos sabemos, eles virão algum dia. Algum dia, sim. Quando eles vierem, se a estrutura estiver muito alavancada, a empresa vai sofrer, vai ter problemas. E o ponto relevante eu passaria aqui a palavra, porque acho que pode dizer, esta alteração que está a ocorrer na banca pode servir como este desafio. Ou seja, como foi dito, e eu venho também da banca e tenho a mesma opinião, eu acho que a banca em Portugal foi muito... Apesar das críticas que ocorreram neste momento de maior crise, a banca portuguesa é muito simpática para as empresas na capacidade de as financiar os seus projetos. Apesar de com algumas dificuldades, não é difícil para empresas instaladas com um modelo de negócio rentável. Credível e rentável. Credível e rentável, muito bem. Acho que o credível também é importante. Por vezes pode não ser rentável no curto prazo, mas pode, se for credível, conseguirem obter financiamento em Portugal. Duarte. Eu estou de acordo. Eu acho que as empresas portuguesas vão ter que se preparar para um mercado, por soluções de financiamento diferentes. Acho que a dívida
que a dívida e aquelas que têm uma matriz de financiamento só assentes na dívida vão ter que se preparar para mercado de capitais, eventualmente com fases intermédias, ao nível dos obrigacionistas, ao nível das colocações diretas. E eu acho que esse é um papel importantíssimo que os CFOs vão ter que fazer, preparar as empresas para isso. A maior parte das empresas eventualmente não está preparada ainda ao nível do reporting, ao nível daquilo que são a qualidade da sua informação financeira, o tal desafio de transformar aquilo que é a visão dos gestores e dos acionistas em informação credível e inteligível e que motive os investidores a entrar, e acho que esta é uma pedra de toque que vai acontecer nos próximos 3 anos. Portanto, a banca até agora tem sido uma banca presente nas empresas que são credíveis e que têm mercado e que têm alguma rentabilidade, mas, por exemplo, noutros países, com critérios de dívida diferentes, eventualmente grande parte das nossas empresas não teriam acesso ao crédito da forma que nós temos aqui. E portanto, nós vamos... A banca, acho eu, vai ficar cada vez mais padronizada ao nível daquilo que são as suas exigências de capital. Pela regulamentação. Até pela regulamentação. Isso vem por aí abaixo com estes modelos todos de rating e, portanto, nós vamos ter que saber ler e o ler aqui tem que ser em antecipação. Portanto, ao nível daquilo que são empresas com o perfil como a nossa, que é um perfil familiar, assente num modelo de financiamento tradicional, temos que nos preparar para mudanças. Sim, há pouco o Duarte falava digamos, da geografia onde a FLAC já está, a mais recente, há pouco dizia, no Canadá. Que experiências nos vários mercados onde esteve, que experiências é que tirou e o que é que não faria face à experiência que teve? Obviamente nessa dimensão mais estratégica e financeira. Bem, nós tentamos, somos uma empresa relativamente conservadora, não é? Ou seja, tentamos dar um passo com uma visão prudente de que, considerando o pior cenário... Vai ser isto? Pior cenário, as coisas não vão abaixo, não é? Portanto, no final do dia temos que ter ali uma coisa, ok, corre tudo mal numa decisão de investimento, mas nós temos aqui estrutura para aguentar essa decisão, ou essa repercussão. De uma forma concreta, uma empresa portuguesa que não seja uma empresa cotada, por exemplo, como o CTT, e que tem a sua informação escrutinada por analistas, e que vai fazer uma expansão para países de matriz diferente da nossa, não é? Vai ter muita dificuldade. Pode ter um business plan fantástico, pode ter um track record de fazer acontecer as coisas fantástico, mas vai ter uma dificuldade enorme de se financiar junto dos bancos desses países. Não é? E, portanto, nós nas nossas operações, aquilo que temos feito é, primeiro, assumir o financiamento a partir da matriz, uma componente de capitais próprios sólida, e depois, através dos bancos com que temos relacionamento cá, financiamos a nossa operação. À medida que nós ganhamos reputação nos mercados onde estamos e que a nossa operação começa a libertar meios, fazemos o refinanciamento nos mercados. Agora, nos anos é um processo, não é? É um processo de transmitir confiança, de transmitir aquilo que é a história, e houve um período bastante difícil em que, por muito boa que fosse a nossa história individual, nos anos 2012, 2013 e 2014, ativos portugueses eram ativos complicados, não é? E sentia isso, de facto, nos contactos? Claramente. Mesmo tendo operações nesses países? Mesmo tendo operações nesses países e mesmo tendo operações performantes nesses países. Portanto, há aqui um passo que nós temos sempre que dar e que temos que estar preparados para dar. Eu acho que é mais fácil uma empresa alemã ir ao Canadá e ter o apoio dos bancos canadianos do que uma empresa portuguesa ir ao Canadá e ter o apoio dos bancos canadianos. Filipe, as startups, diria, nos últimos 5 anos, e se calhar mais recente em Portugal, mas ganharam aqui uma expressão, pelo menos mediática, pública, pelo menos isso, também, obviamente, de negócio, mas ganharam uma expressão que terá aberto muitas portas do ponto de vista do financiamento. O que é o caminho de uma empresa, no caso pode-nos contar um pouco da Fidesign, mas de acesso ao levantamento de capital e até no relacionamento com os bancos? Como é que é uma empresa com este perfil no seu relacionamento com os bancos? Digamos que a minha experiência com startups não vem só da Fidesign, não é? Eu já há 15 anos que trabalho com startups tecnológicas e aquilo
que vejo no meu percurso profissional é que uma startup tecnológica que por natureza não vai ter ativos tangíveis fortes, ok? Sim. Vai ter alguma dificuldade de angariar capital junto da banca como dívida. Porque das duas uma, ou os acionistas, os fundadores, têm capacidade para dar avalos e para dar, às vezes, colateral pessoal em nome da empresa e estão dispostos a isso e estão dispostos a, eventualmente, perder tudo o que têm do ponto de vista pessoal se a coisa correr mal, ou então os bancos não vão financiar. Logo, a parte do capital de risco, mesmo capital semente, business angels, etc., torna-se, para quem Essencial, tem... não é? Torna-se a única opção a partir de certa altura para quem quer ter efetivamente um crescimento forte e apostar, por exemplo, em mercados estrangeiros. Por exemplo, a Fidzai, em Portugal, tem se calhar 1% do seu volume de negócios. 1%. Talvez um bocadinho mais, mas... Sim, residual. Mas é residual. Seria... E para os volumes, por exemplo, neste momento, e para os volumes de financiamento que nós precisamos, o mercado nacional, seja banca, seja capital de risco, nem sequer é opção, porque não há capacidade. Não tem dimensão, não é? Não tem dimensão, não há capacidade para financiar uma operação que neste momento, por exemplo, a Fidzai tem quase 250 pessoas a nível global, com burn rates na casa dos vários milhões de dólares por mês. Portanto, Sim. Exige uma capacidade e um fogo de acesso ao levantamento de capital bastante grande. E que não existe no mercado nacional. Infelizmente, não existe essa... E as empresas portuguesas, neste contexto de mercado de startups e startups tecnológicas, têm evoluído ou têm tido um acesso mais facilitado a essas fontes de financiamento alternativas à banca? Têm no mercados internacionais e têm conseguido trazer fundos para Portugal. Por exemplo, a sede da Fidzai, do grupo Fidzai, é em Portugal e os investidores têm enviado os fundos para Portugal. Portanto, nós costumamos dizer, e mesmo a colegas de startups, que se o projeto for bom e se a estratégia for boa e se o produto estiver provado, peço desculpa, o capital vai aparecer desde que a equipa de gestão consiga efetivamente ter uma visão de futuro e condizente com aquilo que o mercado procura. Muito bem. André, falámos há pouco também do que é, no perfil de financiamento de uma empresa e de acesso a financiamento, investimentos mais de curto prazo, mais de longo prazo. Como é que um CFO vende, e eu acho que o termo é mesmo esse, não é? Vende os projetos de investimento a mais longo prazo e que precisam ter garantido necessariamente linhas e financiamento para esse período expectável de investimento? Eu acho que antes de o vender tem que o comprar. Por isso é o primeiro aspecto relevante. O próprio CFO comprar o próprio CFO e a empresa estar muito consciente do percurso que vai percorrer. Eu acho que as empresas startup tecnológicas são um bom exemplo disso, ou seja, há um momento qualquer, e eu diria que hoje em dia menos pressionado por parte dos investidores, mas há um momento qualquer em que dá a volta, em que começa a ser uma empresa que começa a gerar resultados e começa a autossustentar-se. E um projeto de investimento de longo prazo, e os investimentos estratégicos normalmente não são de curto prazo, são de longo prazo, obriga um pouco a ter essa visão. É a visão do qual é o caminho que vamos percorrer, qual é que é as necessidades que temos para percorrer esse caminho, e eu penso que as empresas tecnológicas sofrem muito isto, ou seja, uma empresa, por exemplo, que esteja num crescimento muito rápido, as necessidades de fundo de maneio provavelmente é um dos maiores desafios que as empresas têm. Há muitas empresas que não sucedem, acabam por falhar, porque chega a uma determinada altura não conseguem financiar o seu crescimento, não conseguem ter fundo de maneio para financiar o crescimento. Tudo o que são projetos de longo prazo tem que ter muitas vezes é conhecido como hockey stick, ou seja, tem que ter esta curva em que as coisas estão mal no início, mas de uma determinada altura começam a estar bem. E para isso é preciso pensar qual é a estrutura de capital que se quer. Ou seja, uma empresa que esteja a fazer um investimento de longo prazo não pode, eu diria que não pode e não deve só confiar em ter capitais alheios. Porque
os capitais alheios, por natureza, não estão num horizonte tão longínquo como é o do investimento, pelo menos para serem totalmente repagados, totalmente pagos à banca. O que aconteceu muito com as empresas portuguesas era fazerem o rollover dos financiamentos, mas que chega a um determinado momento em que, por um evento marcado, muitas vezes não um evento da própria empresa, o rollover não é possível, ou o rollover torna-se difícil, e a estrutura de capitais não é só o dinheiro, é o dinheiro e as condições a que esse dinheiro é obtido. Altera-se e pode tornar o projeto menos viável, ou inviável mesmo, em alguns casos até se pode tornar inviável. Daí, para dar um exemplo, e isto não no caso do CTT se aplica, mas projetos de muito longo prazo, como são muitas vezes projetos de infraestruturas são montados através do chamado Project Finance, e o Project Finance o que faz é isso, monta um financiamento bancário a muito longo prazo. É possível para a maior parte dos projetos empresariais da empresa de longo prazo, não é. Um Project Finance não é possível, até porque um Project Finance normalmente está ligado a um projeto e estes investimentos da empresa de longo prazo são feitos dentro da própria empresa. O melhor exemplo que nós temos é a criação do Banco CTT, que é um projeto de longo prazo, não é um projeto de curto prazo, ou seja, não esperávamos que o Banco CTT, no primeiro ano da operação, fosse um banco rentável, mas esperemos que é um banco que cresça muito rápido. E é verdade, e temos visto que ele tem crescido bastante, tem tido muito tração, que nós chamamos de tração, ou seja, muitas pessoas a quererem ser clientes do Banco CTT, e isso será o futuro do Banco CTT. Isso vai nos dar seguramente para outras conversas sobre o desenvolvimento do próprio sistema bancário. Mas eu gostava de ouvir o Duarte sobre essa dimensão entre o capital alheio e o capital próprio e a forma como o CFO tem que comprar primeiro e depois vender, de facto, projetos em que tem que ter garantido o financiamento a longo prazo para garantir, digamos, a consistência desse investimento. Ok. O triângulo que eu como CFO tenho permanentemente em cima da minha mesa é o triângulo entre ritmo de investimento, distribuição de resultados e necessidades de financiamento. Portanto, eu tenho que modelar estas três variáveis no sentido de, ter uma estrutura de capitais pela incorporação de resultados e não pela distribuição total de resultados, uma estrutura de capitais que seja cada vez mais sólida pelo método clássico da incorporação de resultados. Uma luta com os acionistas. Às vezes, uns anos mais, uns anos menos. Mas os nossos acionistas, por acaso, são acionistas tradicionais e revêem-se no negócio. E, portanto, essa parte é uma parte bastante fácil para nós. E, por outro lado, ter a estrutura de capitais preparada exatamente para estes momentos que foram referidos. Eu acho que uma empresa não deve, e esse foi o erro de muitas empresas em Portugal, e eu diria que muitas delas motivadas, estimuladas também por uma maneira clássica de as financiar, foi o tal financiamento em curto prazo de rollover e que depois, exatamente ao primeiro evento de mercado, que foi a crise e a falta de liquidez que tivemos, colocou várias empresas em stress, não é? E, portanto, como é que nós vendemos projetos de investimento? Nós vendemos projetos de investimento com base naquilo que é a preparação que nós fazemos, quer para a decisão interna, ou seja, nós só tomamos uma decisão de investimento quando todas as variáveis do mercado, ou pelo menos aquelas que nós identificamos, estão estudadas até à exaustão, quando temos uma segurança razoável de que o mercado que lá está disponível, está lá, e, portanto, normalmente não vamos para mercados sem ter a confirmação dos nossos clientes que estão disponíveis para nos comprar. Normalmente, até temos um modelo em que primeiro partimos com uma operação de entrada no mercado através de exportação e depois é que transformamos em investimento direto no mercado e depois é um pouco aquilo que também é um diálogo franco com os nossos investidores, sejam eles os nossos acionistas, que por a boa vontade de incorporarem os resultados nos capitais nos permitem investir, seja a banca que connosco está numa perspectiva de longo prazo, que é, olha, este é o nosso business plan e, a partir daí, um reporting claro, transparente de como é que as coisas estão a evoluir e de uma forma periódica, partilhamos informação. Eu acho que é fundamental
para quem financia as empresas ter confiança confiança na informação e confiança na credibilidade da gestão. Aqui eu acho que este exemplo que estava a dizer, e por exemplo nas tecnológicas, o ativo principal é a gestão. Não é? E, portanto, Só a gestão é que consegue convencer investidores a acreditar num longo prazo quando não existe tangível, não é? Quando não existe tangível. máquinas e edifícios e terrenos e estoques e essas coisas todas. Eventualmente. E, portanto, a gestão dá, uma equipa de gestão credível, é um pledge grande para quem financia, seja em equity, seja em dívida. E, portanto, é um bocadinho por aí, portanto, partilha e transparência também. Filipe, é esta partilha que permite que os investidores acreditem na FIDESI e nas tecnológicas, até pela sua experiência noutras startups? É a passagem de confiança, sinceramente. A palavra confiança é uma palavra determinante. A cada reunião com os investidores, a cada reunião com o Conselho de Administração, que tem uma presença forte dos investidores também, claro. Não é? É a passagem de confiança que o caminho está a ser trilhado da forma correta, que os números estão a aparecer, que é garantir que se diz que se faz 5, que se faz 6 pelo menos, e que o 5 é credível, okay? Que quando se vai fazer quando se vai, por exemplo, apresentar o budget para o ano a seguir ou para o quarter a seguir, os números que lá estão são credíveis, são defensáveis e são atingíveis, porque, por exemplo, um investidor, se nós dizemos ao investidor que vamos fazer 10, mas temos na nossa cabeça que vamos fazer 5, é a pior coisa que podemos fazer, porque na cabeça do investidor nós não vamos fazer 10, vamos fazer 11. Portanto, quando lhe estamos a dizer, olha, no próximo ano vamos fazer X, ou este é o caminho para lá, e este é o caminho para lá chegar, lá está, já temos que ter toda a equipa de gestão, não só o CFO, mas toda a equipa de gestão tem que ter comprado esse caminho e essa estratégia e essa direção. Estamos a chegar ao fim dessas nossas conversas soltas, mas não posso deixar de vos desafiar a refletir e a responder ao tema da transformação digital e à forma como isso impacta nas vossas nas decisões e no exercício das vossas funções e depois na função financeira. No caso do CTT, André, a transformação digital, o que é que trouxe de novo à função do CFO? A transformação digital trouxe de novo às empresas em vários campos. Eu, há pouco tempo estive no congresso da APDC, do qual os CTT são membro, em que se chama Digital Business. Uhum. E muitas vezes a pergunta é: os CTT não estão bem dentro do Digital Business? E eu acho que nós estamos muito bem dentro do Digital Business, porque eu não acredito que o mundo vá ser meramente digital. Eu acho que o mundo, eu já várias vezes tenho defendido isto e acho que a realidade começa a comprová-lo, o mundo é omnicanal. E a prova maior disso é que a Amazon começou a abrir lojas. Era meramente digital e começou a abrir lojas. Eu acho que é omnicanal porque, se nós pensarmos no nosso dia-a-dia, eu não compro só na internet, eu não compro só em lojas, eu compro onde naquele momento me convier mais comprar. E eu acho que o mundo vai ser feito desta forma. Transformação digital está em todos os sítios, ou seja, o CTT está a mudar digitalmente. Ou seja, toda a nossa área interna, se o nosso produto é um produto muito físico, sim, cada vez temos mais soluções digitais embutidas ou imbuídas dentro do produto. As soluções, por exemplo, de entrega de encomendas, hoje em dia, a pessoa, se estiver disponível para ter um produto premium em termos de entrega, praticamente pode escolher receber em andamento. Ou seja, está aí de uma reunião para o outro lado e dizer: olha, por favor, entregue-me quando eu chegar àquela reunião, porque preciso ter o meu documento, a minha encomenda nesse sítio. Isto é tecnologia, é evolução tecnológica colocada dentro dos produtos que cada vez vão ser mais tecnológicos. Eu no outro dia dizia, por exemplo, eu estou aqui com o iPad, o António também, eu estava na APDC e os outros meus colegas tinham um bloco de notas. A pessoa escolhe o meio que quer. Transformação digital vai facilitar muitas coisas? Vai. Mas há outras que eu acredito que a parte, e aqui estamos a falar de uma empresa que é puramente tecnológica, uma empresa que é mais física, provavelmente ainda que o CTT, e não acredito que nenhuma delas, pensámos daqui no horizonte de 10 anos, e se estivermos a discutir no horizonte, nenhuma delas acredita que o seu produto vai deixar de existir. Vai ser transformado.
E a empresa, tecnologicamente, no que faz no dia-a-dia, também vai sofrer grandes transformações. Por exemplo, a informação, como eu há bocadinho dizia, para mim é um dos maiores desafios que as empresas têm, é como é que conseguem não só recolher o máximo de informação possível sobre o seu negócio no dia-a-dia e tratá-lo de forma a tomarem as melhores decisões de investimento e as melhores decisões de negócio no futuro. Fala-se do Big Data, mas o Big Data é um chavão que ainda poucas empresas, tirando alguns grandes sucessos, como o caso da Google, que basicamente ganha muito dinheiro com base na informação e na venda de informação com caráter publicitário, mas tirando muito poucas empresas ainda sabem fazer esta gestão da informação e usar a tecnologia para fazer esta informação ter realmente valor. Os dados são o ponto essencial que muda a função de um CFO com esta transformação digital? É esse acesso a esses dados? Sim, o acesso e nós temos que ter na empresa e procurar ter um critério muito afinado da utilização dos dados. Ou seja, se nós não tivermos um critério prático, concreto e consciente do que é que aquela informação serve e do custo marginal que a informação adicional que eu possa ter vai resultar em termos de impacto na atividade da minha empresa, e nós temos que trazer isso. Portanto, um dos grandes desafios é demasiada informação que depois nós não sabemos aplicar. Tratá-la, não é? E desfocamos as equipas e desfocamos as estruturas, quando no final do dia tem que haver um critério concreto, tem que haver uma objetividade, uma consequencialidade daquilo que estamos a analisar. E eu acho que esse pragmatismo também é uma componente do CFO. Às vezes o CFO tem que ser um bocado pés no chão, dentro da estrutura, trazer a estrutura a pensar naquilo que é concreto, obviamente sem fechar a porta a todas as tendências que temos aí. A indústria 4.0 vai trazer com certeza benefícios, temos que nos preparar para aquilo que é o que realmente nos vai criar valor. Mas daqui a 10 anos, os CTT, as encomendas físicas vão continuar a existir, nós vamos continuar a comer iogurtes e a beber leite, espero eu. Não vamos comer só bits and bytes, não é? E, portanto, a realidade continua aí. Agora, temos é que potenciar essa realidade concreta com as fit size deste mundo, não é? Última pergunta. Uma prioridade, e igual para os três, uma prioridade para o CFO nos próximos tempos? Com a realidade que vivemos hoje, com o contexto que tem, uma prioridade que tem? Uma prioridade do CFO da Fidesai é garantir que a empresa continue a crescer de forma sustentada. A Fidesai, apesar de ter rondas de financiamento, nós nunca tivemos vale da morte. Ou seja, nós somos profitable desde o dia zero. Okay? E essa é uma das... Facilita-lhe o trabalho, seguramente. É verdade. E tira um peso grande de cima, porque faz com que nós, apesar de irmos frequentemente ao mercado angariar capital, mas o capital é aplicado em crescimento e não no dia-a-dia. Porque para sustentar a estrutura nós temos a atividade que a sustenta, e essa é um objetivo estratégico todos os anos, que é a atividade tem que ser lucrativa, o mercado tem que nos ajudar a crescer e a ir para o nível seguinte. Portanto, a prioridade do CFO da Fidesai é continuar neste caminho sustentado de crescimento, com resultados positivos, para poder dar retorno aos nossos investidores. Duarte, uma prioridade, CFO? A minha prioridade é que a empresa seja performante. E, sendo performante, eu vou ter a minha tarefa de CFO muito facilitada, vou poder distribuir rentabilidade aos meus acionistas, vou poder pagar as dívidas que temos e continuar a merecer a confiança que temos dos nossos investidores. André? Estou exatamente nos mesmos princípios que ambos disseram. Eles disseram de forma um bocadinho distinta, mas é o mesmo. No nosso caso, é conseguir um crescimento sustentado, tendo em conta que temos que transformar o nosso negócio core, que é o correio, que é um negócio que está em clara mutação, mas é conseguir ter uma empresa com um crescimento rentável, com um crescimento sustentável de longo prazo. Muito bem. Muito obrigado pela vossa participação. Foi um gosto estar aqui numa parceria entre o ECO e o Banco Popular do Grupo Santander. Voltaremos seguramente nas próximas semanas para mais iniciativas. Obrigado por nos acompanharem.